Rodrigo trazendo pra vocês mais um review pro canal, dessa vez de The Mandalorian, primeiro episódio da primeira temporada. Essa é uma série live action de Star Wars e ela se passa no ano de 9 ABY, 9 anos depois da Batalha de Yavin, beleza, gente? E, bom, The Mandalorian conta a história de um caçador de recompensas mandaloriano chamado Din Djarin. O primeiro episódio se chama The Mandalorian, o Mandaloriano, então vambora. O episódio se inicia no gelado planeta de Pagodon, onde nosso protagonista, ele se aproxima de um bar. E dentro desse bar tem um Mithril que tá lá de boas, até que ele é importunado por alguns outros caras lá no bar e tal. E aí chega o Din Djarin e faz um dos caras acabar derrubando a bebida e tal. E ele fica, tu derrubou minha bebida, derrubou minha bebida. E aí o barman só vai lá e bota por conta da casa a mesma bebida. Mas o Din Djarin, ele vai, derruba a bebida de novo e começa uma luta. E ele mata os caras. E aí o Mithril, que é esse azul aqui embaixo, ele diz, cara, obrigado. Tô aqui meu pagamento. Tô aqui um pagamento pra tu. Só que aí o Din Djarin, ele põe um disco de recompensa que mostra um holograma do Mithril. E ele diz, eu posso te levar vivo ou morto. E aí o Din, ele leva o Mithril, algemado pro lado de fora do bar. Eles encontram com um Cubas e ele pede uma passagem, pelo gelo. Só que aí chega um Speeder com um droid, um astromech. E o Din Djarin fala, nada de droids. O Cubas até tenta, dizer, não, mas é mais rápido. Ele só entrega uns créditos assim, ele, como você quiser. E ele chama, um outro transporte que é dirigido por um humano mesmo. E beleza, eles estão na passagem pelo gelo. E o humano meio que fica, o motorista fica meio procurando alguma coisa, E o Mithril pergunta se ele tá procurando Ravnax. E aí ele diz pra terem cuidado perto do porto, E aí eles chegam na nave do Din Djarin, que é uma Razor Crest. E aí, beleza, ele paga o motorista vai embora. E o Mithril vê ao longe, o motorista sendo engolido por um Ravnak. E ele corre, pra dentro da Razor Crest. Eles tentam partir dali. Só que aí o Ravnak, tá meio que agarrando a nave. E aí o Din Djarin vai lá com o rifle dele, dá um choque no Ravnak. E eles saem de Pagodon. E aí, o Mithril começa a fazer um monte de perguntas, tipo, olha, eu tenho muito dinheiro e tal, Por que vocês nunca removem os capacetes, essas coisas? Olha, eu vou precisar usar o banheiro aqui e tal, ele tá dando desculpa pra tentar fugir da nave, Só que ele acaba encontrando algumas pessoas congeladas em carbonita. E o Din Djarin aparece por trás dele, congelando ele em carbonita também. E aí, o Din, ele chega em um planeta chamado Nevarro, E ele entra em uma cantina e se encontra com um agente da guilda de caçadores de recompensa chamado Greef Karga, que é esse aqui. E aí, o Greef Karga tenta pagar o Din usando créditos imperiais, mas o Din fala que não, que o império acabou. E aí, o Greef Karga, ele oferece calamari flan, porque é a única coisa que ele pode pagar, mas ele só pode pagar metade e o Din aceita. E procura mais trabalho, Ele diz, só tem essas pessoas aqui que burlaram a lei. E aí o Din, beleza, eu vou pegar tudo. Só que ele diz, não, deixa pro resto do pessoal da guilda. Aí ele, as coisas estão devagar. Ele, não, tem muito trabalho, só que não querem pagar as taxas da guilda, Então não posso fazer nada. Mas, olha, tem um trabalho não marcado. O Din pergunta, sobre o disco de recompensa, só que ele diz, sem disco. A negociação é pessoalmente. E ele informa que não tem código de série e entrega um transponder, com a localização para o Din Djarin se encontrar, com o cliente dele. E aí o Din Djarin entra num beco, mostra o transponder, pra lá na entrada. E ele entra numa sala onde ele se depara com vários Stormtroopers com armaduras todas empoeiradas.
E lá está o cliente, que é esse embaixo do Din Djarin, né? O Din Djarin é esse com a armadura e embaixo dele tem uns senhorzinhos sentados, né? Com medalha no pescoço, pronto. Ele é o cliente, é o nome do personagem, a gente não tem o nome, ele só é designado de o cliente. E aí, né, o cliente tá lá se apresentando para o Din Djarin quando entra esse cara aqui de óculos, que é o Dr. Pershing. E aí o Din, né, com reflexo, ele vai apontando o rifle dele para o Dr. Pershing. E os Stormtroopers apontam para eles e tal. O cliente pede para todo mundo se acalmar, abaixar as armas. E fala, né, que o Griff Karga disse que ele é um dos melhores nesse parsec. E ele custa muito caro. Ele se referindo ao Din Djarin, né? E ele entrega tipo, uma barrinha de Beskar, que é um metal, né, mandaloriano. E é bem valioso. E diz pro Din que ele tem um camtono cheio de Beskar. E que vai pagá-lo se o Din trouxer a encomenda viva, de preferência viva. Tipo, tá, ele pode até trazer morto, mas o pagamento vai ser bem menor. E ele não pode oferecer muitas coisas. Ele pode oferecer o rastreador da entrega e os últimos 4 dígitos do código de série, que é a idade da encomenda, né? E aí é revelado que a encomenda tem 50 anos e ele passa, né, os dados de localização também. E aí o Jim vai embora, né? Mas o cliente fala, ai, como é bom, né? Beskar voltando pra Mandalorianos. É bem legal, né? Restabelecer a ordem natural após uma época de tantos transtornos, né? Ele se referindo a um evento que aconteceu com os Mandalorianos no passado. E o Jim não responde, ele só vai embora. E ele entra, né? Em um esconderijo, onde tem um monte de Mandalorianos lá, né? E lá ele se encontra com uma Mandaloriana chamada de Armeira. E tipo, ela comenta, né, sobre como essa barrinha de Beskar, ela foi feita, né? Foi extraída durante o grande purgo de Mandalore. E aí ela diz que dá pra fazer uma brafoneira, que é tipo um acessório de ombro pra armadura, né? Ela pergunta se o sinete dele foi revelado, ele diz que ainda não, e ela diz que vai ser revelado em breve. E com o excedente de Beskar vai dar para auxiliar muitos enjeitados. E os enjeitados são basicamente crianças que meio que foram abandonadas e elas meio que são adotadas pelos Mandalorianos. Por exemplo, uma curiosidade, o Jango Fett, ele é um enjeitado. E o Din Djarin, ele também foi um enjeitado, né? Enquanto a armeira vai derretendo Beskar para fazer a brafoneira, o Din vai tendo flashbacks de quando ele era criança e tava tendo um ataque na vila dele. E os pais o colocaram meio que num porão para protegê-lo. E aí a brafoneira fica pronta, né? Ele coloca a brafoneira no braço e parte para o planeta Arvala 7, que é onde tá, né, a encomenda. E lá o Din acaba encontrando com alguns Blurgs, né? E começa a lutar contra um Blurg que tá atacando ele, só que o Blurg morde o braço do Din. E aí o Din é salvo por um Ugnaught chamado Quill. E aí, né, o Quill diz que vai ajudar ele e fala o lema do Quill, que é "E tenho dito, I have spoken". E o Quill leva o Din até a fazenda dele, né? E diz que ele não foi o primeiro caçador de recompensas a passar por ali e todos eles morreram, né? E ele pergunta por que ele tá... se ele vai realmente ajudá-lo, tal. Ele diz que vai levar o Din até o acampamento, mas ele vai querer metade. Ele, metade da recompensa? Ele, não. Metade dos Blurgs que você ajudou a capturar. Ele, não, pode ficar com os 2. Eu não preciso. Ele, precisa sim, eu só quero um, porque para chegar no acampamento você precisa estar montado num Blurg. Não tem como pegar outra coisa pra passar pelo caminho a não ser um Blurg. E aí o Din, né, meio que passa por um treino, né, tentando montar o Blurg, mas ele desiste, pergunta, né, se o Quill tem algum speeder que ele possa usar, e o Quill diz, qual é, você é um Mandaloriano, seus ancestrais montavam mitossauros. E aí o Din, ele consegue
montar o blurg dele, né? Tipo, calma, calma, garota, calma. Ele acalma a blurg e monta nela. E aí ele e o Quill vão, né, cavalgando em direção ao acampamento. E o Quill, né, diz, beleza, é ali. Boa sorte. E aí ele pergunta, né, por que o Quill tá ajudando ele. Ele diz, ó, seguinte, desde que essa encomenda aí chegou, né, vivem aparecendo caçadores de recompensa, essas coisas, e tá sem paz. E geralmente as pessoas que vêm morar aqui, elas querem paz, né? E não vamos ter paz até irem embora. E o Jim pergunta novamente por que o Quill tá ajudando ele. Ele diz, ó, eu nunca vi um Mandaloriano, só ouvi as histórias. E se as histórias forem verdadeiras, você vai acabar com isso. Trazer paz de volta, né, pra cá, pra Arvala 7. E aí o Jim vai, né, em direção ao acampamento e observa um monte de guardas Nikto. Ele planeja, né, como vai fazer o ataque, só que aí ele acaba vendo, né, pelo binóculo dele, uma unidade IG, que é o IG-11, né, o IG-11. E ele é um caçador de recompensas da guilda também. Ele começa a atacar os Nictos, né? Estraga o elemento surpresa. O Jim tenta chamar a atenção dele. O IG-11 atira nele, só que o Jim diz, não, eu sou um membro da guilda e tal. E ele, entendi. Eu achei que eu era o único da guilda operando aqui. Mas enfim, ó, cara. Eu já emiti o sinal aqui, né? Então a recompensa vai ser minha. Os créditos vão ser meus. Ele, não, ó, que tal assim? A gente se ajuda e a gente divide a recompensa depois. O IG-11 aceita a proposta e aí os dois começam a lutar contra os guardas Nikto, né? O Jim usa o localizador, né, o rastreador, e descobre que a encomenda tá dentro, atrás de uma porta, né? Só que aí eles estão encurralados e aí o IG-11 ativa a sequência de autodestruição, né? Pois ele não pode ser capturado, de acordo com os protocolos dele. Mas o Jim diz, não, calma. Não ativa o protocolo de autodestruição. Me dá cobertura. E aí, né? Eles vão tentar atacar de novo os guardas. Só que aí chega um outro guarda montado em um canhão laser. O IG-11 tenta se destruir de novo. Só que o Jim diz, não. Seguinte. Atrai os tiros. Beleza? E aí o IG-11 vai, atrai a atenção, né, do guarda Nikto, que começa a atirar nele com o canhão, e o Jim consegue tomar o canhão pra ele. E aí ele destrói, né, os outros guardas Nikto que estavam ali, e fala que ele não é tão ruim pra um droid. E ele pergunta, né, se o IG-11 tá bem. O IG-11 faz meio que um escaneamento, né, pra ver como ele tá, e diz que os tiros não atingiram o cabimento central, então ele tá de boa. Eles precisam abrir a porta e aí eles usam o canhão laser, né? Atiram em mais um guarda Nikto que estava ali. E o IG-11 detecta, né, uma forma de vida presente. O Jim usa o rastreador e encontra meio que um bercinho. Ele, mas o alvo tem 50 anos. Aí o IG-11 diz, talvez envelheça, né? De uma forma diferente. Podem viver por séculos. E ele abre, né, esse bercinho e tem uma criança dentro, que é da mesma espécie do Mestre Yoda e da Yaddle. E muita gente deu o apelido carinhoso para essa criança de Baby Yoda. E aí, né, o IG-11 se prepara para atirar na criança, só que o Jim diz, não, a gente vai levar ele vivo. Ele, não, eu tenho ordens para exterminá-lo. E aí o IG-11 vai apontar, né, o blaster dele para a criança, e o IG-11 cai no chão destruído, porque o Jim atirou nele. E aí o episódio acaba, né, com o Jim meio que fazendo assim e a criança estendendo ele pra tocar. Uma referência clara a Alien. A Alien não, a ET, perdão. A Alien é um outro filme, desculpa, gente. E esse episódio foi dirigido pelo Dave Filoni. Os episódios de Mandalorian são dirigidos por diretores diferentes, mas é bem bacana a dinâmica e tal, e eu gostei. Mas essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique nos corações, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.